dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de outubro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, a decisão da Procuradoria-Geral da República, do Dr. Paulo Gonet, de não aceitar uma petição do Lindenberg Farias, do PT e da Thalíria Petroni, do PSOL, de pedir a prisão de Eduardo Bolsonaro por fazer tudo que todo mundo já sabe que ele está fazendo, foi uma decisão que não foi compreendida pelo próprio Eduardo Bolsonaro, inclusive por muito mais gente por aí. O Procurador-Geral da República, ele não negou a prisão do Eduardo Bolsonaro, muito pelo contrário, ele fez questão de dizer que não abre mão de prender o Eduardo Bolsonaro. O que acontece é o seguinte: nós estamos em um momento em que a situação fica cada vez mais propícia para decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro, que não vai prendê-lo porque ele está foragido nos Estados Unidos, mas vai fazer com que ele fique preso dentro dos Estados Unidos. Muito bem, o que é que acontece? O Procurador-Geral da República, ele deu até o caminho para pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro. Ele disse o seguinte: olha, você não pode prender o Eduardo Bolsonaro sob pedido de 2 deputados. Tem que ser a instância competente, e isso está bem explicadinho no artigo 311 do Código de Processo Penal. Então, é só ter interpretação de texto e se dá ao trabalho de conhecer a lei. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro agiram nos Estados Unidos por interesses próprios, acima da soberania nacional, com o objetivo de livrar o ex-presidente de uma punição, para que ele fugisse, escapasse dessa responsabilização perante o Supremo. E aí ele abre uma brecha ali, dá uma sinalização de que novas denúncias eventualmente podem acontecer, podem ser apresentadas pela Procuradoria. A gente separou um trecho, não é da denúncia, mas é da cota que acompanha a denúncia. Isso é curioso, tem que prestar atenção em todos os detalhes. A PGR apresenta a denúncia, são 67 páginas, não há indicativos com relação ao ex-presidente de maneira explícita. Há de maneira implícita a partir do momento que não há menção à atuação dele. O senador mudou um pouco, né? Virou o jogo, né? Porque aquela expressão pró-sanções que vinha dos Estados Unidos por parte de brasileiros que estavam lá, Eduardo Bolsonaro, etc., aquilo acabou. Esvaziou-se. Como é que o senhor vê aquilo? Você não acha que foi um prejuízo muito grande? Foi. Político que foi um prejuízo muito grande. Eu não condeno o Eduardo, porque eu não sei o que é que eu faria se meu pai estivesse sendo Sim, mas objetivamente falando. Mas foi um prejuízo gigantesco para nosso projeto político. A PGR acaba de denunciar o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. Nota está aqui do MP. Coloca aqui para mim, por favor, no telão. Então, as informações que acabam de chegar: o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo ao Supremo hoje, segunda-feira, por coação em processo judicial. O que o senador Ciro Nogueira fez publicamente não é nada diferente do que ele e outros líderes do Centrão vêm falando, vêm repetindo nos bastidores. Eles estão riscando o chão para dizer para a família Bolsonaro o seguinte: daqui para frente, quem vai tocar a política somos nós profissionais, porque vocês já atrapalharam demais. Não vão fazer isso com o pai, Jair Bolsonaro. Já falei aqui algumas vezes que eles topam carregar Bolsonaro no sentido de ser um cabo eleitoral, mas não querem de jeito nenhum um Bolsonaro na chapa. Nem que seja na vice, como a família Bolsonaro quer impor a turma da direita. Pois é, como eu venho dizendo, o que acontece é que muita gente não está se importando muito em conhecer a lei e em estudar a interpretação de texto. Porque quem estudar um pouquinho a lei, inclusive sob indicação
do Dr. Paulo Gonet, de qual ponto da lei é preciso estudar. E também aí é problema de ensino fundamental, né, de interpretação de texto, aí fica difícil, né, se não conhecer. Não cabe a deputados pedir prisão de Eduardo Bolsonaro, foi o que disse o PGR. Ele não disse que não quer prender o Eduardo Bolsonaro. Vamos entender aqui. Antes, só um detalhe, né? Como você viu, o não indiciamento, a não denúncia pela Procuradoria-Geral da República do Jair Bolsonaro não significa, obviamente, que ele não vai ser denunciado. Ele não vai ser denunciado nesse momento. Isso está na denúncia da PGR, que tem 63 páginas. A gente entende que o pessoal tenha muita preguiça de ler hoje em dia, tal, principalmente o Eduardo Bolsonaro, né, a família Bolsonaro sobremaneira, mas está lá, né? E aí você tem, aqui é curtinho, é 3 páginas, vamos ver o que é que diz o Procurador-Geral da República sobre a prisão. Tá? Aqui é a decisão do PGR. Excelentíssimo senhor ministro relator, Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo foram denunciados em 22 de setembro de 2025 pela prática do crime de coação no curso do processo em forma continuada. Mais recentemente, os deputados federais Lindbergh Farias e Talíria Petroni, respectivamente do PT e do PSOL, apresentaram nestes autos do inquérito 4995 requerimento de providências cautelares contra Eduardo Nantes Bolsonaro, consistentes em decretação de prisão preventiva e em suspensão de pagamentos de subsídios, cota e verba parlamentar. A decretação da prisão preventiva no curso de investigação criminal tem iniciativa restrita aos atores processuais enumerados no artigo 311 do Código de Processo Penal, que nós vamos ver daqui a pouco. O dispositivo autoriza que a providência seja adotada a partir de representação da Polícia Judiciária por requerimento do Ministério Público ou, ainda, a pedido do querelante ou de assistente, sem embargo do denodo com que atuam os parlamentares que deram pedido a protocolo. Suas excelências não estão habilitadas no feito em nenhuma dessas posições, o que lhes subtrai a legitimidade processual para postular no feito. De toda sorte, a Procuradoria-Geral da República se reserva à avaliação em instante que estime oportuno de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade efetiva. Traduzindo do juridiquês para o português, o que ele está dizendo é o seguinte, que o Lindbergh e a Talíria não têm legitimidade para pedir prisão de outro deputado, como fizeram, mas que isso vai acontecer eventualmente. Até porque o Procurador-Geral da República denunciou esse deputado por crimes. Não é? E ele indica ainda, vamos lá ver o artigo 311 do Código de Processo Penal. Aqui está o artigo 311 do Código de Processo Penal, o CPP, que dispõe sobre a decretação da prisão preventiva pelo juiz a qualquer momento durante a fase de investigação ou no processo penal. Requerimento e momento processual. Na fase de investigação policial ou processo penal, o artigo permite a decretação de prisão preventiva em qualquer uma dessas fases. Requerimento e representação. A decisão cabe ao juiz, a pedido do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Mais especificamente, quem tem que fazer isso, veja bem, vamos lá entender, quem tem que fazer isso nesse momento tem que ser a Polícia Federal. A Polícia Federal não pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro, precisa de ver se vai pedir. Então aí está muito bem designado, a Polícia Federal acha importante pedir agora. Bom, tem uma questão política aí, minha gente. Então vamos entender. Questão política 1, tá? Que é o consenso entre o entorno de Lula e membros da oposição, o raro consenso, sobre as sanções de Trump. Tanto aliados do Lula como de Bolsonaro avaliam que o diálogo entre os dois presidentes
minou a influência de Eduardo Bolsonaro sobre a Casa Branca. Ponto. Questão política 1, que já vai facilitando a prisão. 2. Relatoria da Organização dos Estados Americanos, a OEA, denuncia censura nos Estados Unidos e abala planos bolsonaristas. Olha que bonitinho, ele não estava dizendo que havia cerceamento à liberdade de expressão no Brasil, pois a relatoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos denuncia os ataques contra a liberdade de expressão por parte do governo de Donald Trump, além da pressão sobre emissoras e jornalistas que ele está ameaçando de fechamento e punindo quem discorda dele de forma generalizada, enorme, o cerceamento de liberdade de expressão que ele está fazendo, enquanto ele acusa o Brasil de cercear a liberdade de expressão. Vão vendo. Bom, ao atribuir o prejuízo gigantesco a Eduardo Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é um dos cardeais da extrema-direita, risca o chão, faz uma risca assim no chão e diz, ó, daqui para trás vocês se metiam, daqui para frente vocês não apitam mais nada na campanha de 2026. Simples assim. Foi um recado. Aí, aqui na Veja você vê, acusado de arruinar a direita, Eduardo Bolsonaro rebate Ciro Nogueira. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que sua atuação nos Estados Unidos demonstra disposição em sacrificar planos pessoais pelo Brasil. Ele está sacrificando nada, ele está fugindo da lei, né? Bom, Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira aí conversaram, evidentemente, porque um ficar atacando o outro publicamente dá ruim para os dois, após trocas de ataque, mas divergências vão continuar. Nessa análise aqui da Mariana Holanda, na Folha de São Paulo. O presidente do PP disse a aliados que eles divergem no método, mas o fim é o mesmo. E aliados de Tarcísio relatam incômodo com a postura do filho do Bolsonaro, que ataca o Tarcísio dia sim, dia também, enquanto o Tarcísio está pulando fora porque viu que o Eduardo Bolsonaro arruinou as chances dele e da direita de vencer o Lula, porque o Lula disparou graças ao Eduardo Bolsonaro. Não esqueçam de agradecer ao Eduardo Bolsonaro e ao Trump, né, que ele tem o toque de Midas ao contrário. Tudo que ele toca dá errado para ele mesmo. Todos os líderes que estavam em campanha eleitoral, mundo afora, Canadá, vários países aí em que ele se meteu, o cara ganhou a eleição. Então venha se meter no Brasil, por favor, mas acho que ele não vai se meter, não. O líder do PL, diz que Mauro Rubio vai ter... Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, vai ter problema com Rubio. Eu creio, Eduardo também. Quem disse isso é o Sóstenes Cavalcante, esse tarado de extrema-direita que queria dar pena de prisão para mulheres que abortassem de um estuprador, pena maior que o do estuprador. Esse psicopata, ele diz que o Rubio vai ter problema com... Mauro Vieira vai ter problema com o Rubio, e o PT está dizendo que é outro momento que ele pode desistir. Então, isso se chama vontade de ver as coisas acontecerem sem ter acontecido nada e sem possibilidade de acontecer, né? Aqui o FBI apura suposta fraude em documento ligado a Felipe Martins, que é o assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro, que ajudou a fazer a minuta golpista. E estão dizendo aí, esse é o novo plano infalível do bolsonarismo, que o Alexandre de Moraes entrou no CBP, que é um órgão, que é o Custom and Border Protection, que é um órgão que registra a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos e que tem aqui escreveu aí que o registro que eles fizeram desse Felipe Martins ter entrado nos Estados Unidos é falso. E aí os bolsonaristas estão acusando o Alexandre de Moraes de invadir o sistema dos Estados Unidos para falsificar a entrada. Foi um erro deles, ou não se sabe o que há por trás disso. Estão querendo culpar o Alexandre de Moraes pelo erro dos Estados Unidos. Esse é o novo plano infalível do bolsonarismo. Então, ele pode esperar que a batata dele já passou do ponto, já está queimando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço
para todo mundo.